Fala galera, beleza? Hoje a aula é sobre balanceamento químico, certo? E aí a gente vai fazer alguns exercícios para poder fixar esse assunto, beleza? A definição de balanceamento químico veio a partir da lei de Lavoisier, que é a lei de conservação das massas. O que ele diz essa lei? Essa lei ela diz o seguinte: ela afirma que o reagente e o produto vão apresentar a mesma quantidade em massa, né? E aí, nesse caso, a gente vem verificar o seguinte, que para a gente manter essa mesma quantidade, a gente vai precisar mexer nos coeficientes estequiométricos, a gente vai ter que ajustar eles, tá? Então, um exemplo disso seria o seguinte, ó, uma reação balanceada. Um carbono, dois oxigênios, certo? Se eu pegar essas substâncias e colocasse em formato de bolinha, ó, o carbono seria uma bolinha, o oxigênio seriam duas bolinhas. Antes da setinha a gente chama de reagente, depois da setinha a gente chama de produto. Então, se eu pegasse todas essas bolinhas e colocasse numa reação, numa balança, essa reação seria o quê? Balanceada, porque vai apresentar a mesma quantidade. Uma reação não balanceada vai apresentar uma desigualdade. Por exemplo, veja que nessa reação aqui de baixo, eu tenho 2 oxigênios no reagente e eu tenho 1 oxigênio no produto. Então, se eu pegasse todas as bolinhas e colocasse na balança, essa reação seria não balanceada. Observa que vai ter um peso a mais, não está igual. Franklin, então, o que eu deveria fazer aqui para poder balancear a equação? É você simplesmente ajustar os coeficientes estequiométricos. Como, Franklin, eu vou fazer isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e eu vou alterar apenas os valores aqui da frente, ó. Apenas os valores aqui da frente. Show? E aí, para a gente chegar nessa ideia, a gente vai pegar o exemplo aqui da questão da URJ do Rio de Janeiro. Ele pede para você balancear essas duas equações. Então, bora começar primeiro com essa daqui de cima, a letra A, tá bom? A ideia é simples, muito simples. É deixar igual antes e depois da seta. Então, observa que aqui, ó, antes da seta eu tenho 1 cálcio e depois da seta eu tenho o quê? 3 cálcios. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou precisar colocar o 3 aqui na frente. Por quê? Porque esse 3 colocando aqui na frente, ele faz uma multiplicação. É como se eu estivesse multiplicando. 3 vezes 1 cálcio. Nesse caso, seria o quê? 3 vezes 1, 3. 3 cálcios, 3 cálcios. Show, Frank. Aí, o próximo que eu poderia observar seria, por exemplo, o fósforo. Quantos fósforos eu tenho aqui antes da setinha? 2. E quantos fósforos eu tenho bem aqui, Frank? Eu tenho somente 1. Como ele está dentro de um parêntese, esse 2 que está fora, é ele que multiplica aqui, ó. Ele vai multiplicar aqui, e esse 2 vai multiplicar aqui o 4 do oxigênio também. Mas olha só para o fósforo por enquanto, ó. De um lado eu tenho 2, e do outro lado eu tenho 2 vezes 1, dá quanto? 2. Então, 2 fósforos, de boa. Aí, quando eu olho para o oxigênio é um pouquinho mais complexo. Ó, 3, né, que está aqui na frente, e ele vai multiplicar o quê? Esse oxigênio que está aqui também. Então, todo mundo que está aqui na frente, todo número que está aqui na frente, ele multiplica os números que estão aqui embaixo. Então, 3 vezes 1 oxigênio dá quanto? 3. Mais 5 oxigênios. 3 mais 5, tranquilo, né? De boa. 3 mais 5 a gente vai verificar que vai dar quanto? 8. E aí, o que a gente vai ver? O oxigênio, de um lado é 8, bora ver se do outro lado também tem 8. Lembra que eu falei aqui do oxigênio? Que ele vai estar... ele também vai ser multiplicado por esse 2, então vai ficar 2 vezes 4. 2 vezes 4 dá quanto? 8 oxigênios. Então, nesse caso, eu tenho 8 oxigênios do lado e 8 oxigênios do outro. Ou seja, a reação está balanceada. Para ela estar balanceada, bastava eu fazer isso aqui, ó. Cadê? Deixa eu só apagar aqui para ficar mais tranquilo. Ó. O balanceamento ele se completa com esse 3 aqui na frente. Só isso. Show de bola?
Aí, para balancear a equação aqui de baixo, aqui já está balanceado. Tranquilo, Frank. Para balancear aqui de baixo, ela vai precisar de uma organização mais completinha. Qual seria a organização? Na verdade, a gente até aplicou aqui. É o que a gente chama de regra do macho. O que é a regra do macho? A regra do macho é uma sequência que a gente faz, tá? Começando aqui pela esquerda, no M, e indo até a direita aqui, finalizando no O. Então, seria metal, ametal, carbono, hidrogênio, e a gente finaliza com o quê? Com oxigênio. Beleza? Então, se a gente vem para cá, para poder balancear e fazer uma organização mais corretinha, a gente começa primeiro com os metais, certo? Quem seriam os metais? Quem seria primeiro os metais, né, que a gente vai trabalhar? O primeiro metal que a gente pode trabalhar é o alumínio, certo? E eu vou olhar aqui que eu só tenho um alumínio antes da seta. Depois da seta eu tenho quantos? 2 alumínios. Então, para poder balancear, 2 de um lado, 1 do outro, basta eu colocar o quê? O 2 aqui na frente. Lembra que o 2 ele multiplica todo mundo que está depois dele, né? Então, vai ficar 2 vezes 1. Nesse caso, 2 alumínio. Show! O alumínio já foi. Beleza? Vem para o ametal agora. Quem seria o ametal? O ametal poderia ser aqui o enxofre, tá? Quantos enxofres eu tenho antes da seta? Eu tenho um enxofre, somente um S aqui, né? Do outro lado, né, depois da seta, a gente vai verificar o S aqui, mas ele está entre um parênteses. E esse parênteses ele vai estar sendo multiplicado pelo 3. Então, vai ter 3 enxofre, 3 vezes 1, né, que não é uma explicação aqui, 3 vezes 1, não é 3S, e aqui só tem o quê? 1. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar um 3 aqui. Só isso. Por quê? Porque esse 3 ele multiplica o S bem aqui. Show? Então, com isso, a gente balanceou o ametal. Tem carbono essa equação? Não, Frank. Então, a gente pula. Tem hidrogênio? Tem. A questão do hidrogênio tem que ser mais cautela aqui. Eu vou ter o hidrogênio aqui dentro do parênteses. Então, nesse caso, eu vou multiplicar ele por 3. 3 vezes 1 dá quanto? 3. Só que esse 2 está na frente de todo mundo aqui. Então, esse 2 ele também vai multiplicar quem? Ele também vai multiplicar o 3. 2 vezes 3 dá quanto? Então, a quantidade de hidrogênio bem aqui vai ser quanto? 6. Aí, mais... certo? Mais o que tem mais hidrogênio aqui, né? Então, a gente vai ter que somar a quantidade total dele. Observa que o 3 ele multiplica também o hidrogênio. Então, ele vai multiplicar ele bem aqui. 3 vezes 2 dá quanto? 6 também. Então, no total, eu vou ter quantos hidrogênios antes da seta? Eu vou ter 12. Lá do outro lado também tem que ter 12. Então, nesse caso, se eu olhar aqui, só tenho 2. O número multiplicado por 2, que vai dar igual a 12, vai ser quanto? 6. Porque 6 vezes 2 dá quanto? Dá 12. Beleza? Então, vai ter 12 hidrogênios agora e 12 hidrogênios depois. Hidrogênio foi ok. Agora, a gente vai olhar o oxigênio, certo? Vamos lá. Deixa eu até mudar de corzinha aqui. Eu vou colocar de vermelho para ficar mais claro. O oxigênio ele também está sendo multiplicado aqui dentro, né? Pelo 3. Então, vai ficar 3 vezes 1. Nesse caso, 3. O 2 multiplica também. Ele multiplica também esse oxigênio. Então, já que ele já tem 3, então vai ser 3 vezes 2. Ou seja, eu vou ter 6 oxigênios só aqui, Mais... Quantos oxigênios eu tenho aqui, Frank? 4. Não tem um 3 na frente? Tem. Então, a gente traz para cá. 4 vezes 3 dá quanto? 12. Soma aqui, 6 mais 12, 18. Então, antes da seta, tudo aqui, o valor total do oxigênio é quanto? 18. Beleza? Aí, se eu for lá para o outro lado, a gente também vai fazer uma contagem. Aqui eu tenho um oxigênio, certo?
6 vezes 1. 6 vezes 1 vai dar quanto? 6 oxigênios. Aí, eu vou olhar agora o 3, que está multiplicando aqui fora, né? Ele vai multiplicar esse 4 aqui, ó, que são a quantidade de oxigênio, certo? Então, 3 vezes 4, 12. 12 mais 6, 18. Pronto, o balanceamento foi feito. Então, o balanceamento correto aqui nessa questão da URJ é 2, 3, aqui não aparece nada, a gente considera como se fosse 1 e 6. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. E se você não segue o canal, segue, curte, comenta e compartilhe com um amigo que está estudando esse assunto. Beleza? Um beijo, um abraço e até a vitória. Falou, 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 falou.